Bom dia a todas e a todos, bom dia, meus colegas. Vamos dar início à nossa sessão do Conselho do dia 4 de abril. Eu acho que tem uma questão de ordem a ser colocada, não é isso, doutor José Paulo Sarmento? Isso, tem uma questão de ordem que eu queria colocar. Por favor, fique à vontade. A defensora de Paraty fez uma solicitação e ela queria, então, usar da palavra. E, pelo regimento, no momento em que ela fez esse requerimento, já não havia mais a oportunidade de fazer de forma remota. Mas eu disse a ela que ela teria o direito de usar do momento democrático e utilizando 5 minutos para se manifestar, enfim, defender os seus posicionamentos. E aí, depois que eu havia indeferido a participação remota, ela argumentou que ela está em Paraty e que, consequentemente, não teria como chegar. Mas eu acho que há um fato que é um fato novo, que é imprevisto, que são as chuvas de hoje. Então, eu gostaria de colocar para que o Conselho deliberasse se a gente permite que se dê a ela o link para ela falar em 5 minutos, ou não. É uma deliberação do Conselho que eu trago aqui para a gente discutir. Se eu puder me manifestar antecipadamente aos colegas, eu sou sempre favorável a que todo mundo tenha oportunidade de falar. Acho que o Conselho tem uma liturgia que tem que ser obedecida, e acho que o ideal é que as pessoas venham até o Conselho se manifestar. A gente não pode perder isso de vista, porque se nós perdermos isso de vista, daqui a pouco a gente vai ter mais gente online, e todos nós aqui, do que as pessoas presentes. Então, acho que esse é o ponto crucial que a gente não pode perder de vista, e eu acho que não pode se tornar, como regra, o envio de link aos colegas. Acho que o mínimo que os colegas têm que fazer, quando têm seus interesses, é vir ao Conselho, conversar com o Conselho, e o Conselho está aqui a todo ouvido às demandas dos colegas. Mas, considerando a chuva de hoje, e que foi um alerta no estado inteiro, eu não sou contra enviar o link de forma excepcional ao colega. Como eu disse, eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo, mas eu gostaria do Conselho para a gente não tornar isso regra, envio de link, porque se a gente torna isso regra, a gente vai ficar aqui, as pessoas em casa falando para a gente. Então, eu queria até antecipar isso para evitar uma divergência maior. Não sei se está todo mundo de acordo. Se alguém tiver voto contra também, fique à vontade, até porque foi fora do prazo regimental, mas eu queria deixar logo isso assentado. Não, obrigado. Eu quero me manifestar, eu voto contra o envio de link, até porque a pauta ela foi publicada. Eu, quando ingressei na defensoria, eu fui expressamente avisada que o meio de comunicação dos defensores públicos é o Diário Oficial. Não vejo nenhuma medida excepcional, como o conselheiro Rômulo, que está por link, ele é amplamente justificado, ele mora numa região serrana, previsão de chuvas. Já a colega, não. A colega, ela não fundamentou nem o pedido dela para envio de link em razão de chuvas, ela fundamentou em razão de compromissos profissionais na comarca. E aí, doutor presidente, eu acho que a gente vai abrir um precedente perigoso, e até em homenagem a todos os colegas que estão aqui presentes. Doutora Lívia, que está morando em Brasília, a colega que mora em Saquarema, e a doutora Janine, que cedo estava falando, poxa, eu vim de Barra Mansa. Então, eu acho que a gente vai abrir um precedente muito perigoso, e por isso eu voto contra o envio do link nessa data. Então, vamos colher os votos, porque a gente já facilita. Vamos pela ordem. Doutor Denis. Ano passado, o colega também, Eduardo Newton, solicitou para a presidência de então usar os 5 minutos do momento democrático e solicitou fazê-lo por link. Foi deferido naquela oportunidade, inclusive monocraticamente foi disponibilizado o link, é que no momento da reunião ele não apareceu no link, mas o deferimento foi feito. Então, em razão do precedente, eu vou votar a favor, porque não vejo por que dar tratamento diferente à colega. Obrigado, doutor Rômulo Araújo. Bom dia a todos. Me escutam? Sim, senhor Rômulo. Bom dia a todos. Eu queria registrar aqui o meu agradecimento por poder fazer essa participação remota. Nós já estamos aqui sob intensas chuvas, algumas partes da comarca aqui já estão até sem energia elétrica, e dada essa excepcionalidade,
eu vou, mesmo que a justificativa original não seja, como a doutora Ana bem lembrou, e dando razão a essas ressalvas, tanto do presidente quanto da doutora Ana Regis, de que não se pode tornar regra, mas em função dos eventos climáticos que nós todos submetemos e que essa frente fria caminha por Paraty também, eu vou votar para que ela participe excepcionalmente. Muito obrigado, doutor Rômulo. Doutora Suyan. Eu concordo com o presidente, eu acho que a gente, assim, a nossa finalidade é justamente abrir a nossa casa para que os colegas venham. Então, eu acho que em razão da excepcionalidade do dia de hoje, das chuvas, eu acho que a gente pode enviar o link, mas eu ressalto que a finalidade é que os colegas venham e que se manifestem no conselho. O conselho deve ser esse ambiente, assim, de frequência dos colegas. Então, eu sou favorável, mas em razão da excepcionalidade das chuvas hoje. Muito obrigado, doutora Suyan. Doutor Flávio Letier. Acompanho a doutora Suyan. Muito obrigado, doutor Flávio. Doutora Márcia Cristina. Muito obrigado, doutora Márcia. Doutora Sheila. Está desligado. Bom dia a todos. Eu vou acompanhar a doutora Ana Regis, ressaltando que, pelo e-mail enviado, na verdade, o Conselho nem tem atribuição para examinar o que está sendo questionado. Então, por essa razão, eu entendo que não há interesse. Muito obrigado, doutora Sheila. Doutora Fátima Saraiva. Acompanho a doutora Suyan. Muito obrigado, doutora Fátima. Doutor José Paulo Sarmento. Senhor presidente, no primeiro momento, eu tinha indeferido, né, por todas as questões regimentais, e resolvi trazer essa questão por uma questão democrática, inclusive, né, para que a gente possa deliberar. E eu acho que, apesar de tudo, o direito de fala do defensor não pode ser subtraído. Eu sei, reconheço e assim, endosso todas as palavras de Vossa Excelência, da doutora Suyan, no sentido de que a gente deva fazer isso aqui em caráter absolutamente excepcional. E até porque, se não imagina depois como é que vai ficar a Secretaria do Conselho tendo que receber 50 pedidos, 40 pedidos, e todos terão uma justificativa, porque trabalhar, todos nós trabalhamos, né? Então, eu também tenho muito trabalho fora daqui e poderia estar trabalhando nos meus processos, mas estou aqui. Então, em caráter absolutamente excepcional, e ressalto isso, eu voto pela liberação do link. Perfeito, doutor José Paulo. Então, a Bruna, providencia depois esse link e envia para a colega. A gente teria que ouvir essa colega agora, no momento democrático, mas eu vou fazer o seguinte, se todos concordarem, a gente julga um processo e ela já vai ter o link, depois a gente ouve a colega. Tem que julgar primeiro os presenciais e depois ela. A gente pode inverter, exatamente. É porque o momento é porque pela ordem. Vocês estão certos, é porque vocês estão perfeitos. É porque pela ordem do conselho, do regimento, seria primeiro o momento democrático, depois o início da votação. Mas vocês estão perfeitos. Primeiro a gente dá preferência a quem está presente, libera as pessoas que vieram de longe, que estão aqui, depois a gente volta e abre o momento democrático. Estou concordando com vocês, se ninguém tiver nenhuma oposição, a gente faz assim. Pode ser? Então, o primeiro processo da pauta é o da doutora Lívia Cáceres, de minha relatoria. O voto está disponível. Eu vou ler o relatório e vou abrir para a doutora Lívia falar. Verso presente feito sobre mérito do requerimento da prorrogação da sessão da excelentíssima defensora pública, doutora Lívia Miranda Miller Drummond Cáceres, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A sessão em questão teve início em 20 de março de 2023, precedida pela medida liminar deferida em 15 de fevereiro do mesmo ano. Posteriormente, em 24 de março de 2023, durante a reunião do Conselho Superior, a sessão
da defensora pública foi aprovada por unanimidade de votos, autorizando o exercício no cargo de coordenadora geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, código FCE 1.13, pelo período de 2 anos, com ônus para o órgão cessionário. Em 28 de janeiro de 25, conforme o ofício número 125 do MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de seu secretário executivo, Manuel Carlos de Almeida Neto, solicitou a prorrogação da referida sessão por mais 2 anos. Na reunião do Conselho Superior, realizada em 14 de fevereiro de 25, foi sorteado este conselheiro como novo relator. Na referida reunião, houve sustentação da excelentíssima defensora pública de forma virtual. Ato contínuo foi deferido a liminar até a próxima sessão, quando o Conselho decidirá sobre a sessão de forma definitiva, que é hoje. É o breve relatório. Doutora Lívia, se quiser fazer uso da palavra, somos todos ouvidos. Obrigada, senhor presidente desse nobre conselho, senhoras e senhores conselheiras e conselheiras. Queria cumprimentar também a nossa representante da Associação Classista, nossa ouvidora geral. É uma honra, uma alegria sempre para mim estar aqui, para mim é um prazer estar de volta à minha casa. Queria reafirmar que eu me sinto em missão institucional da Defensoria Pública no Ministério da Justiça. Apresentei aos senhores e senhoras os relatórios, me coloco à disposição mais uma vez para esclarecer quaisquer pontos que possam suscitar dúvidas, suscitar alguma necessidade de aprofundamento. E queria reafirmar o quanto tem sido importante, não só numa perspectiva de aprendizado que vai ser trazido, com certeza, para a Defensoria Pública, mas eu acho que também é importante uma presença estratégica nesse espaço para o fortalecimento da nossa instituição. Tem um breve aspecto da nossa atuação lá na Secretaria de Drogas, né? É um órgão que, historicamente, tem parcerias com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que merece algum destaque, algum aprofundamento maior aqui nesse momento, que é o conjunto das repercussões da decisão do Supremo sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A partir dessa decisão, a Senad tem uma série de tarefas a serem cumpridas por ordem do Supremo Tribunal Federal, e dentre elas está a estruturação de um serviço de prevenção em política de drogas, e está também o trabalho da Senad, agora em articulação com o Conselho Nacional de Justiça, para fixar um novo marco jurídico do usuário de drogas no Brasil. Então, vai ser estabelecida uma sanção administrativa, né, que agora está a cargo do CNJ, em parceria com o Ministério da Justiça, e esse trabalho já está em andamento, a gente está em diálogo com o Conselho Nacional de Justiça para estabelecer um ato normativo que vai tratar da questão do uso no âmbito agora não penal, mas do ilícito administrativo. E isso, a meu ver, é uma matéria de muito interesse da Defensoria Pública, é muito importante que a gente possa influenciar esse processo, e tem toda uma disposição da nossa secretaria, da nossa liderança, que é a secretária Marta, uma pessoa que tem um compromisso fortíssimo com acesso à justiça, em prestigiar a participação da Defensoria nesse processo, inclusive nesse debate sobre os estándares probatórios nos processos de aplicação da lei de drogas, né? Eu acho que o precedente do Supremo abriu esse tema para ser mais debatido e qualificado. A melhoria dos estándares probatórios, né, foi reconhecida ali por todos os ministros, à unanimidade, as discriminações e as iniquidades que resultam da aplicação da lei de drogas no Brasil, no sistema de justiça criminal. E eu acredito que essa é uma das matérias que mais está presente no cotidiano da Defensoria Pública, e a Senad tem feito muita coisa que aproveita o nosso trabalho como defensoras e defensores públicos. Por exemplo, um levantamento nacional que foi lançado em 2023, que tem o seguinte título: ele foi financiado pela Senad, produzido pela IPEA, chama-se Perfil do Processado em Ações Criminais por Crimes da Lei de Drogas. Então, é um levantamento, o primeiro de aspecto nacional, tem um parecido que nós fizemos aqui nessa Defensoria Pública sobre as sentenças judiciais no âmbito do TJRJ, mas esse que a Senad lança é o primeiro de âmbito nacional, né? E um levantamento muito rico que mostra, por exemplo, um padrão de atuação diferente das forças federais em relação às forças estaduais de segurança pública. Enquanto a Polícia Federal ela tem uma prática
de persecução penal baseada em investigação. As polícias militares, as polícias dos estados têm uma prática de prisões em flagrante, de abordagens de rua e de processos penais com muito menos qualidade, né, que emergem dessa atuação das polícias estaduais. Então, esse levantamento, eu acho que é algo para a gente aproveitar na Defensoria Pública. A secretária Marta, representada por uma colega, se fez representar aqui num evento da coordenação criminal, justamente discutindo essas repercussões da aplicação da lei de drogas no sistema de justiça fluminense, e nós ofertamos para a Defensoria Pública, de forma inédita, antes dessa pesquisa ser lançada, toda a base de dados, né? Essa base de dados foi entregue ao perito que, na época, colaborou com a Defensoria Pública, professor Daniel Irata, e ele produziu um material de perícia para o processo que discutiu a revisão da súmula, né, do nosso Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o valor probatório da palavra do policial em processos criminais sobre a lei de drogas. Então, só para ilustrar mesmo o quanto que eu entendo que essa atuação no Ministério da Justiça é em missão, em favor, em benefício da Defensoria Pública, mas queria desde já também agradecer a todos os conselheiros e conselheiras que, ao longo desse processo de pedido de prorrogação, têm me recebido, me atendido e, com certeza, cuidado, eu acho, com atenção desse processo, mas eu queria agradecer mesmo, é um prazer estar aqui com os senhores e senhoras mais uma vez, e convidá-los, né, quando estiverem em Brasília, que possam nos visitar lá no Ministério da Justiça, para a gente manter esse laço estreito entre a Defensoria Pública e a Secretaria de Drogas. Muito obrigada, e eu fico à disposição mais uma vez. Muito obrigado, doutora Lívia. Bom, eu vou, ao invés de ler o meu voto para não cansar... A DPERJ gostaria de se manifestar. A DPERJ, antes de ler o voto, exatamente, a DPERJ. A DPERJ vem aqui ratificar o posicionamento anterior por ocasião do deferimento da liminar e ressaltar a importância e a pertinência temática do trabalho desenvolvido pela defensora, a doutora Lívia Cáceres, no âmbito do Ministério da Justiça. Então, a DPERJ, ela ratifica e parabeniza a doutora Lívia pelo excelente trabalho que vem desempenhando e sempre de acordo com o posicionamento da Defensoria Pública. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. A ouvidora quer se manifestar? Bom dia a todos. Sigo também na mesma linha de pensamento da importância de manter essa ligação da Defensoria com a Secretaria, e também pensando na ampliação desse trabalho diante do que a gente vem já realizando aqui, que são as formações, né, com as mulheres pelo acesso à justiça, a própria RAV, pensando no estreitamento da Defensoria com a Secretaria a partir de outros espaços, né? Então, a gente tinha falado anteriormente, em 2 momentos, acho que é um ganho para a instituição a manutenção da Lívia nesse cargo. Muito obrigado, Fabiana. Bom, passando para o voto, eu realmente acho importante que a gente ocupe alguns espaços estratégicos, especialmente no cenário nacional. Ainda que é um custo muito caro para a Defensoria, porque a gente sabe que a gente tem uma carreira menor do que as demais carreiras do sistema de justiça no Rio de Janeiro. Nós temos menos defensores que promotores, menos defensores do que juízes. E eu costumo lembrar aos colegas que sempre que tem um juiz, tem um defensor. Mas tem uma série de lugares que tem defensores e não tem juízes. Então você vai para o núcleo de primeiro atendimento, você vai para os órgãos de tutela coletiva, você vai para o NUSPEM, você vai para os nossos núcleos, enfim, temáticos, e a gente, quando você coloca isso numa balança, você vê que a quantidade de defensores é insuficiente para a quantidade de trabalho que a gente tem, e os colegas sabem disso, eu não preciso contar isso para os colegas, porque isso é fato. Então, mesmo sendo muito caro para a Defensoria, às vezes, ceder um servidor, um defensor, a gente tem, inclusive, servidores cedidos também, no CNJ, hoje tem servidores da Defensoria cedidos em outros órgãos aqui do Estado. Mesmo sendo muito caro, eu acho que é importante sempre a Defensoria ocupar esses espaços de poder. E espaços de poder, especialmente no cenário nacional, onde a gente, às vezes, ainda não é tão
não tem uma força tão grande quanto a gente deveria ter. Então, eu vou evitar ler meu voto, eu vou justificar o voto rapidamente para poder a gente seguir, mas eu acho que o cargo que a doutora Lívia exerce hoje no Ministério da Justiça tem 2 pontos muito caros para a Defensoria. O primeiro é a questão racial e o segundo é a questão da política de drogas. Eu acho que são 2 temas que a Defensoria está umbilicalmente envolvida e a gente não pode deixar esses temas de fora da atuação. Então, acho que ninguém é mais interessado que a Defensoria em nenhuma outra instituição do que na política de drogas. A Defensoria é a principal. Basta você atuar numa vara criminal que você vai ver que a tua pauta começa com tráfico, vai até a metade de tráfico e depois ela divide ali com roubo, um furtozinho, alguma coisa, mas é menor. A nossa pauta hoje maior, sem dúvida nenhuma, é o tráfico de drogas. Então, isso é extremamente pertinente. A atuação da doutora Lívia, que ela justificou, é uma atuação pertinente com a atuação da Defensoria, e o cargo para o qual ela está ocupando hoje é um cargo de relevância necessária para a sessão, porque também a gente não pode ceder às pessoas, colegas tão qualificados, para um cargo que não seja de relevância, e o cargo que ela ocupa hoje é um cargo de relevância. Então, eu estou ratificando a liminar e votando pela prorrogação da doutora Lívia por mais 2 anos. É como voto. Doutor Denis. Acompanho o relator, gostaria de dizer que a Lívia é um grande quadro da Defensoria Pública, já prestou relevante serviço para o usuário da instituição e também para a própria instituição, e acho que essa experiência no Ministério da Justiça é fundamental para fortalecer essa liderança e para que ela possa, no futuro, ainda gerar melhores frutos, tanto para os destinatários de serviço da Defensoria Pública, quanto para a própria Defensoria. Muito obrigado, doutor Denis. Doutor Rômulo Araújo. Bom dia, doutora Lívia. Eu, desde logo, acompanho o voto integralmente do relator. O relatório de atividades da doutora Lívia, por si só, já justifica a sessão. É uma pleiade de atividades estratégicas importantes para a Defensoria Pública. A pauta racial é importante demais para que nós tenhamos uma atuação tão estratégica como a doutora Lívia. A doutora Lívia, como disse o doutor Denis, é um quadro excepcional da Defensoria Pública, a cada dia se torna uma referência nacional nestas questões, e é muito importante que a gente tenha essa atuação institucional. Não importa quem esteja na administração, qual o ocupante de qualquer cadeira, existem questões que ultrapassam e não podem ser apropriadas por quem quer que seja. Elas são mais importantes. Uma das nossas missões institucionais é assegurar direitos humanos, e essa questão é onde nós temos as maiores violações de direitos humanos no Estado brasileiro. Então, eu acredito que a sessão atende os requisitos da deliberação do Conselho Superior. O Conselho Superior tem sido bem criterioso nas sessões. A edição de uma norma para criar critérios objetivos torna isso ainda mais claro, e diante dessa preocupação do presidente, da nossa falta de quadros para compor todos os campos de nossa atuação, ainda mais numa instituição sob ataque econômico e ataque com interesses políticos, como nós estamos sofrendo, querendo preencher espaços que são constitucionalmente nossos, né? E aqui já nesse tópico fazer o registro e um agradecimento à administração por conta de ouvir e buscar soluções em relação ao programa Abdias. Chegou ao meu conhecimento que uma solução foi encontrada, e isso é muito positivo, tá? Então, fica aqui consignado, senhor presidente, o agradecimento dos colegas que se mobilizaram e o reconhecimento do esforço no sentido de retomar, de alguma forma, e também a Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, esse registro que eu acho importante, assim como voto. Muito obrigado, doutor Rômulo. Quanto ao programa Abdias, eu agradeço a Vossa Excelência e aos colegas que tiveram aqui na Defensoria, do penúltimo e do último concurso, tentando buscar uma solução consensada. Eu acho que a partir dali a gente conseguiu construir uma solução, enfim, que atendeu àqueles que tinham se candidatado ao programa, que era o mais importante, era a gente conseguir atendê-los, e eu acho que a gente conseguiu. Então, é uma vitória que não é da administração, é uma vitória de todos, e principalmente deles.
Vamos seguir, doutora Ana Regis. Boa tarde, bom dia a todos. Eu acompanho integralmente o relator, doutora Lívia. O trabalho da senhora no Ministério da Justiça realmente é de suma importância. Eu sou defensora pública de vara criminal a minha vida toda, e a gente sabe das mazelas do que é as pessoas sendo presas no tráfico, né? E muitas vezes falam para a gente, doutora, eu não tenho nada a ver com isso, né? A senhora imagina lá em Caxias, toda vez que eu peço câmera dos policiais, as câmeras vêm ou corrompidas ou com imagens pretas. Então, o trabalho da senhora é relevantíssimo para as pessoas, para os defensores como eu, que são a vida toda em atuação em vara criminal. Então, não vou me alongar mais, eu acompanho integralmente o relator. Muito obrigado, doutora Ana Regis. Falando das câmaras corporais, eu vou aproveitar que a senhora tocou no tema e vou cobrar o doutor Eduardo Quintanilha, que está ali sentado aqui, para a gente poder dar aquele curso para os colegas que a gente combinou com a Polícia Militar do pedido de câmera, que é um curso bem bacana, que eles deram para o Ministério Público e ficaram de dar para os nossos colegas, que são os itens que tem que constar no pedido para a gente poder receber as imagens sempre perfeitas. Então, foi um contato que a gente fez extremamente proveitoso com o comandante da Polícia Militar. Então, aproveitar que você está aqui, já vou cobrar que a gente coloque isso para frente. Doutor Paulo, mas o problema lá em Caxias é que não vem imagem. Então, assim, isso poderia até ser incluído. Assim, mas tem uma questão de como e quando pedir. É isso que ele estava explicando para a gente. Tem um modo ocorrência, né? Tem várias questões tem várias ali, questões. Mas o problema lá em Caxias é que não vem imagem nenhuma. Aí, a gente está enfrentando... Esse a gente não consegue resolver pelo curso, então, mas eu acho que o curso é sempre válido. Muito obrigado, doutora Ana Regis. Doutora Suyan. Eu ressalto a importância da gente, sim, ocupar esses espaços, principalmente com a Lívia, né? É notória a competência. E ressaltar, assim, até na quarta-feira a gente estava numa reunião, eu estava com a Cocrim, e a Cocustódia com a reunião com o TJ e o Ministério Público sobre o juízo de garantias, que vai ser implantado agora em breve. E os juízes das varas criminais da capital, pelo menos, aí nessa questão das câmeras, estavam ressaltando como o índice despencou de processos de tráfico. Ela falou que despencou, que praticamente só tem furto entrando hoje em dia nas varas criminais da capital. E aí a Rafaela Garcês até ressaltou isso, provavelmente isso se deve justamente pelo uso das câmeras. Então, a gente talvez esteja aí, e a Rafaela Garcês e o Cocrim já ficou de dar uma estudada nesse perfil, na mudança até do perfil dos crimes que a gente vai ter em apuração, justamente por conta das câmeras policiais, que a gente sempre arguiu justamente o que você falou sobre a necessidade de uma melhoria nessa valor probatório nos crimes de tráfico. Então, isso até reflete, e o Ministério Público veio questionar, teve um percentual de aumento no número de solturas em razão da custódia, o que a gente tem visto ser discutido na mídia, e a gente estava falando isso, talvez esse aumento do índice de soltura se vê a mudança do tipo penal, que a gente está vendo entrar nas varas, e não em função da existência das audiências de custódia. Então, assim, são certos parâmetros que a gente precisa, às vezes, de um defensor no lugar estratégico para mostrar para a comunidade política, para a sociedade, olha, talvez o índice de aumento de soltura tenha ocorrido por mudança do tipo penal, não porque está soltando mais, simplesmente, etc. Então, é muito importante essa análise que a gente faz em conjunto. Aí depois, quando o pessoal da Cocrim começar a fazer esses estudos, aí a gente até faz contato contigo, que eu acho que é muito importante para a sua pasta. Enfim, mas meu voto é favorável e ressalta a importância desse espaço que está sendo ocupado pela Lívia. Muito obrigado, doutora Suyan. Doutor Flávio Lettier. Eu acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Flávio. Doutora Márcia Cristina. Eu acompanho o voto do relator, parabenizo a Lívia pelo trabalho e vou deixar também aqui minhas considerações a respeito da pertinência temática que tem nesse caso, o interesse institucional de manter a Lívia lá. Para mim é muito importante a sessão com ônus, eu sempre falo isso em toda a sessão nossa, isso para mim é muito importante.
E outra coisa também que ficou comprovado pelos relatórios da Lívia é a interação constante com a Defensoria do Rio. Então, o colega ele é cedido, mas ele mantém viva essa relação com a Defensoria, e a gente pode realmente sentir, quando a gente pergunta a um colega que já interagiu com a Lívia, o que a Lívia faz, o que deixa de fazer, né, e o retorno dessa sessão para a própria classe. Então, são considerações que eu acho fundamental para qualquer sessão que a gente faça, porque realmente ceder um colega tem que ser realmente para um lugar que tenha pertinência e interesse institucional, e Lívia faz muito bem esse papel. Parabéns, Lívia, continue lá. Estamos aqui esperando seus retornos também, enfim. Muito obrigado, doutora Márcia. Doutora Sheila. Acompanho o relator, destacando a qualidade do relatório e parabenizando a colega. Muito obrigado, doutora Sheila. Minha corregedora, doutora Fátima. Bom dia, gostaria de parabenizar o trabalho realizado pela doutora Lívia e agradecer a disponibilidade e o interesse pela matéria que é tão cara para a Defensoria, e acompanho o relator. Muito obrigado, doutora Fátima. Doutor Zé Paulo Sarmento. Acompanho o relator e parabenizo a colega pela excelência do trabalho. Muito obrigado, doutor Zé Paulo. Então, por unanimidade, foi deferida a sessão por mais 2 anos da doutora Lívia. Parabéns, doutora Lívia. Eu tenho certeza que serão mais 2 anos de muito trabalho e, enfim, e muito ganho interinstitucional, especialmente para quem mais precisa, que são nossos assistidos, né? As portas do gabinete vão estar sempre abertas para Vossa Excelência trazer os programas do MJ. Eu acho que é sempre um prazer recebê-la e ter aqui na Defensoria. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, obrigado. Seguindo na pauta, o próximo processo é o de Saquarema, processo número 9821 de 2024. Doutor José Paulo Sarmento é o relator. Obrigado, excelência. O relatório é extenso, eu vou tentar sintetizar e dar a palavra à colega, que não, já disse que não vai usar da palavra. Acho que ela sabe que não precisa. Isso quando a gente, no tribunal, quando dão a palavra para a gente, nem sempre é um bom sinal. Na maioria das vezes, quando o relator fala, precisa falar, ele fala, precisa, você já sabe que você já está perdendo pelo menos de 1-0. E o trabalho fica mais difícil. Mas então, eu acho que a senhora aqui já sabe que não é o caso. Então, vamos lá. Eu vou tentar sintetizar, vou ler umas partes, vou suprimir outras, mas a questão é relativamente simples. Trata-se de processo inaugurado pela Subdefensoria Pública Geral Institucional para tratar a respeito das consequências nos órgãos da Defensoria Pública da reidentificação promovida pela resolução do órgão especial do Tribunal de Justiça, número 42/2024, que autoriza a transformação do 7º Juizado Especial de Fazenda Pública da comarca de Petrópolis na primeira vara de família da infância, da juventude e do idoso na comarca de Saquarema. Então, a questão é simples, quer dizer, o tribunal cria um órgão em Saquarema que não havia, cria uma primeira vara. Então, Saquarema tinham 2 varas, primeira vara e segunda vara, e tinham 2 DPs, primeira DP, segunda DP. Criou-se uma vara de família, idoso, família, infância, da juventude e de idoso. Então, consequentemente, a Defensoria Pública tem que se readequar, ou criando um outro órgão, e ao criar esse outro órgão, redefinir as atribuições, porque as atribuições agora vão ser distribuídas entre 3 novos órgãos. É basicamente isso, né? Então, houve por parte, depois de vários estudos da administração, com a colaboração das colegas, tanto da doutora Joana quanto da doutora Juliana, que estiveram o tempo inteiro auxiliando a administração nessa situação, a Defensora Pública Geral, à época, então, faz um despacho decisório, ela cria esse novo órgão, quer dizer, cria por transformação, pega um órgão que havia na Defensoria Pública Regional, cria
transforma num órgão de defensoria pública da vara de família, infância, idoso, e por conseguinte, reidentifica esses órgãos e também diz quais as atribuições que cada órgão passará a ter. Faz isso em caráter liminar. Pois bem, logo após isso, pouco tempo depois, esse órgão jurisdicional, então, passou a efetivamente a existir e a efetivamente trabalhar agora, em fevereiro, salvo engano, desse ano de 2025. A administração atual, num primeiro momento, suspende os efeitos desse ato da administração, evidentemente por razões que a administração teve, mas eu imagino que foram porque isso implicava em questões financeiras, orçamentárias. As colegas vêm, então, fazem um requerimento ao defensor público geral, eu acho que tem uma reunião com ele, inclusive, e esclarece tudo das necessidades, da situação que já estava praticamente consolidada. O defensor público, então, faz uma repristinação do ato da administração anterior e, então, em caráter liminar que foi dada a identificação dos órgãos, essa é a função do Conselho, unicamente das atribuições do órgão e não da criação ou não, né? O órgão, a gente entendeu que foi criado e muito bem criado, e resta para a gente aqui definir as atribuições. Então, eu vou ler agora, basicamente, o voto, e aí a gente discute. Eu fiz algumas pequenas alterações nas atribuições, e coloquei em amarelo essas alterações, e tive o cuidado de conversar tanto com a doutora Júlia quanto com a doutora Joana acerca dessas alterações. Inclusive, uma das alterações foi uma propositura delas, que diz respeito à atuação em juizado especial criminal, na divisão entre qual defensor atua em favor da vítima e qual defensor atua em favor do autor do fato. Por quê? No primeiro momento, a administração tinha colocado que o autor do fato seria defendido pela Defensoria de Atuação Criminal e o outro pela Defensoria Civil, quando, na verdade, a gente entende que é mais pertinente, eu concordo, que a vítima seja atendida pela defensor da vara de família. Tá? Então, essa foi basicamente a alteração que foi feita. Então, vamos ao voto. Bom, de forma também sintética. A comarca de Saquarema, após a criação da primeira vara de família da infância, da juventude e do idoso, passou a ter 3 órgãos judiciais, enquanto que a Defensoria Pública contava apenas com 2 órgãos de atuação, a saber, primeira e segunda DP da comarca de Saquarema. O processo foi fartamente instruído com dados que demonstram a crescente demanda na Defensoria Pública de Saquarema, isto porque é uma população de cerca de 90 mil habitantes e que se situa em 52ª posição no IDH do Estado do Rio de Janeiro, de modo que a quase totalidade da população se coloca, pelo menos em tese, como potencial usuária dos serviços da Defensoria. Em igual sentido, as estatísticas dos órgãos demonstram elevado número de atendimentos e intimações, conforme se verifica do despacho número tal, bem como do requerimento número tal, os quais colacionam os dados do Sistema Verde. A criação de mais de um órgão da atuação da Defensoria Pública na comarca de Saquarema é medida necessária e indispensável, seja pelo ponto de vista do usuário, seja pelo ponto de vista das defensoras e defensores públicos. O despacho decisório número 2803 de 24, que transforma a 134ª DP Regional do Estado do Rio de Janeiro, na DP de Família e da Infância, da Juventude e do Idoso de Saquarema, reidentifica as demais DPs existentes. Ao meu sentir, é correto, e dentro das atribuições do Defensor Público Geral, nos termos do artigo 8º, 4º da Lei Complementar 6, com a redação da Lei Complementar 203/22.
Aliás, vale ressaltar que tanto a administração anterior quanto a atual se orientaram no mesmo sentido, conforme despacho decisório número 212/2025, que restabeleceu os efeitos do despacho decisório 2803. Ultrapassada a questão acima, ao meu ver, decidida com acerto, e a partir das competências deste Conselho, cabe analisar a fixação das atribuições fixadas pelo despacho decisório 2803 de 24, em caráter liminar e ad referendo deste Conselho. Foram fixadas por ato da então DPGE as seguintes atribuições para DP Civil de Saquarema, DP Criminal e de Fazenda Pública de Saquarema e DP de Família da Infância, da Juventude e do Idoso de Saquarema. Aí, agora, ao que nos interessa. Não, aqui, perdão, aqui é a atribuição que foi fixada no ato da DP. E eu vou passar a ler a minha proposta. E vou apenas justificar o que foi objeto de alteração. Compete à DP de Saquarema, a DP Civil de Saquarema, perdão, atuar extrajudicialmente na propositura de ações nas matérias cíveis, inclusive as que devam ser distribuídas no Juizado Especial Cível e as relativas a órfãos e sucessões. Aí eu coloquei aqui, texto inserido por força da deliberação número 171/2023, excluídas as atribuições inerentes ao juízo de família. Por quê? Porque essa atribuição 171 é a atribuição que tratava não só das atribuições de órgãos de Saquarema, como de outros órgãos da região. Então, na deliberação da Defensora-Geral, não constava esse item número 1. Aí, número 2, atuar em todos os processos e procedimentos de natureza civil e orfanológica da comarca de Saquarema, incluída aquelas que tramitam pelo rito dos juizados especiais. A minha justificativa é que eventuais ações autônomas de defesa da vítima de violência familiar passam a ser de atribuição da DP de família. Portanto, aqui é porque eu retirei do item 2 anterior a atribuição para que a DP Civil de Saquarema atuasse em favor das vítimas da violência doméstica, porque eu coloquei isso na vara de família. Tá? Propor as ações autônomas de impugnação relativas à matéria civil e orfanológica da comarca de Saquarema, prestar atendimento às partes que procurarem a Defensoria Pública em razão de processos e procedimentos relativos às atribuições dos itens anteriores. 2. Compete à DP Criminal e de Fazenda Pública de Saquarema atuar extrajudicialmente na propositura de ações em face de órgãos públicos, independentemente da competência jurisdicional, ressalvada a matéria que versa sobre direito à educação. Essa justificativa aqui que eu coloco é a mesma que eu fiz da deliberação 171. Na verdade, eu copiei a deliberação 171 e coloquei aqui. Atuar nos processos e procedimentos de natureza criminal, no juizado especial criminal e na defesa do imputado no juizado de violência doméstica, em que a Defensoria Pública funcione na comarca de Saquarema. Atuar em todos os processos e procedimentos relativos à matéria de fazenda pública, em que a Defensoria Pública funcione em Saquarema. Propor as ações autônomas de impugnação relativas às matérias abrangidas em 1, 2 e 3 acima da comarca de Saquarema. E prestar atendimento às partes que procurem a Defensoria Pública em razão de processos e procedimentos relativos às atribuições dos itens anteriores. E compete à DP de Família da Infância, da Juventude e do Idoso, de Saquarema. Atuar extrajudicialmente na matéria de família, infância, juventude e idoso, registro civil de pessoas naturais que a Defensoria atue na comarca de Saquarema. Atuar nos processos judiciais e procedimentos relativos à matéria de família, infância, juventude e idoso, registro civil de pessoas naturais em que a Defensoria Pública funcione na comarca de Saquarema. Atuar na defesa das vítimas nos processos que tramitem no juizado de violência doméstica e na comarca de Saquarema. E então aqui, essa justificativa, ela foi também aplicada por analogia em função de uma resolução 518 de 2009, que trata da substituição de defensor, e essa resolução, ela se aplica por analogia, porque ela trata da substituição e nela, ela já fixa esse parâmetro. Olha, o defensor do juizado especial atua em favor do imputado.
criminal e o defensor da vara de família em favor da vítima. E foi esse modelo que eu acatei, tanto pelo pedido das defensoras, porque já é um precedente da defensoria, e que me pareceu, a gente pode discutir, mais correto. Prestar atendimento às partes que procurem a defensoria em razão das atribuições do órgão, realizar vistorias periódicas, atendimento nas instituições de acolhimento de criança, adolescente e idoso, realizar visitas periódicas e atendimento nas unidades de cumprimento de medida socioeducativa, propor ações autônomas de impugnação relativas às matérias abrangidas nos itens anteriores na comarca de Saquarema. Essa é a proposta de voto no que diz respeito às atribuições desses órgãos. E aí eu estou absolutamente aberta para discussão. Todos concordam? Acho que a gente pode discutir antes de votar, porque tem algumas alterações importantes do doutor Zé Paulo Sarmento. Então, antes da gente votar, eu acho que é bom a gente abrir um espaço aqui de diálogo, porque vou dar um exemplo aqui que me chamou a atenção. A defesa da vítima, por exemplo, ela é naturalmente feita pelo tabelar. Normalmente, se você não tiver uma atribuição fixada pelo conselho, né, quem defende a vítima é o tabelar do crime. E quem tabela o crime é o cível, e não quem tabela o crime é a família. Então, quando Vossa Excelência passa a defesa da vítima para a vara de família, Vossa Excelência está tirando uma atribuição que seria do tabelar, que é o cível, e vai ficar diferente de uma série de comarcas. Então, essa é uma dúvida que me surgiu aqui quando Vossa Excelência deu o seu voto. Eu não trocaria isso, mas por isso que eu quero ouvir os outros colegas para saber qual é a opinião. Tem duas colegas lá, essa solução foi conversada com elas. Né? Essa solução, ela veio a partir de requerimento das colegas. Eu fui procurar e elas trouxeram com base nessa resolução. E eu fui procurar essa resolução, e realmente, essa resolução, ela não trata exatamente disso, porque ela trata de substituição, mas, por analogia, a gente pode entender que essa resolução, ela criou um norte, que é o seguinte: parece mais razoável que a vara de família defenda essa vítima de violência doméstica, porque essa violência doméstica é praticada numa ambiência da família. Então, me pareceu mais prudente, mais razoável. Mas, evidentemente, esta é uma discussão que a gente vai ter aqui. Doutor José, deixa eu fazer uma colocação. Eu trabalhei anos, né, em violência doméstica, inclusive na vara de Nilópolis, e era um problema que a gente enfrentava lá. As vítimas da violência doméstica, elas têm um agravante, apesar de ser, claro, tem muito vinculação com as questões de vara de família, mas a gente tem um agravante que é a violência perpetrada contra essa vítima. E a minha experiência prática em Nilópolis não era... Eu em Nilópolis, eu atuava pelo imputado, e as vítimas eram atendidas pelas varas de família. Só que a gente tinha uma questão muito séria, porque vara de família é sempre muito cheio de assistidos, assistidas, e as vítimas muitas vezes não conseguiam ter acesso aos defensores da vara de família, não porque os defensores não eram disponíveis, porque muitas vezes estavam em audiência, tem um volume grande de audiência em vara de família, e muitas vezes, doutor José Paulo, essa é uma questão que a gente, acho que num futuro próximo a gente vai ter que enfrentar. É claro que a gente sabe que o trabalho mais técnico é a defesa do imputado, mas a defesa da vítima, ela é extremamente necessária, muitas vezes, porque aquela vítima precisa de uma medida protetiva, ela precisa de um requerimento de prisão, como eu estou enfrentando agora em Caxias, a gente tem um caso lá extremamente grave. Então, muitas vezes, a vítima, ela tem a dificuldade de ter acesso ao defensor da vara de família em razão do volume de trabalho apresentados pelas varas de família. E essa era uma questão prática que eu enfrentava em Nilópolis. Então, assim, eu só estou trazendo essa discussão à baila porque hoje o volume das audiências de vara civil, a gente sabe, eu vejo lá em Nilópolis, é um volume muito menor. Né? Então, a gente tem que enfrentar essa questão com muito cuidado, porque a gente sabe que a complexidade da defesa é do imputado, mas a vítima, muitas vezes, ela tem questões
práticas muito graves, muito sérias. E a minha dúvida é se esse atendimento na vara de família vai ser eficaz para a vítima, em razão de muitas vezes ter medidas que a gente tem que pedir de forma urgentíssima. Então, era essa a colocação que eu queria colocar. Perfeito. Eu gostaria só de fazer o contraponto, que é o seguinte, é que na maioria das vezes, a gente está fazendo um olhar muito voltado para a atuação do defensor, e eu estou querendo olhar em favor dessa pessoa vítima. Então, o que eu estou querendo, qual é o meu pensamento? Bom, ela vai procurar um defensor. Se ele é de família, eu disse, ele vai procurar um defensor. Mas quem vai tomar as providências, as medidas legais, que normalmente são desdobramentos dessa ação violenta? Isso vai, na maioria das vezes, desdobrar em ação de alimentos, em ação de divórcio, numa eventual separação de corpos, medidas que o defensor que vai ter que tomar é o defensor da vara de família. Então, a gente vai ficar com o defensor da vara de família que vai propor essas medidas, com o defensor do cível que vai fazer a defesa e o defensor... Então, quer dizer, a gente está pulverizando por mais órgãos, quando, na verdade, sob o ponto de vista do usuário, me parece que o mais razoável é que o defensor um só, tenha o conhecimento daquela história e tome todas as medidas pertinentes. Então, eu estou olhando do lado do usuário, não estou olhando do lado da gente. Evidentemente que o olhar da gente é importante, mas me pareceu... Paulo, mas eu olhei exatamente o olhar do usuário, porque lá em Nilópolis, a minha prática era o seguinte, as vítimas não conseguiam atendimento. Assim, a minha prática em Nilópolis era essa. Aí é a falha nossa, né? Nem acho que seja falha nossa, em razão do volume de trabalho de vara de família, entendeu, então, doutor? Se é a razão do volume, não estou falando que é assim, mas é um volume extremamente exacerbado. A gente sabe que tem vinculação na vara de família. Mas, por exemplo, a minha vivência hoje em Caxias é o seguinte, as vítimas de violência doméstica já estão fragilizadas e precisam muito mais. A gente sabe que tem a vinculação com a vara de família, mas esse atendimento do defensor que não seja da vara de família, que ela não precise enfrentar, às vezes, muitas vezes, demora no atendimento fila por causa do volume de trabalho, a meu ver, seria mais interessante, em razão, muitas vezes, da necessidade da medida daquele processo ser urgentíssima, seria o atendimento mais rápido ao usuário da vara civil, mas isso é um contraponto meu, que eu via na prática trabalhando em Nilópolis durante 6 anos. Doutora Presidente, posso... Doutora Márcia está pedindo para se manifestar, depois eu ouço o senhor, doutor Rômulo. Tá bom. Eu serei breve, Rômulo, pode deixar. Eu sou do NUDEM, né? Então, eu vou falar aqui como conselheira, mas também pela minha vivência lá no NUDEM. Eu estou no NUDEM desde 2019 e eu acompanhei a Comulher tentar travar esse tabelamento da JVD. Né? Acompanhei a Flávia e a Matilde, vi o que elas estavam fazendo, esse mapeamento e coisa e tal. Ao lado disso, é a minha primeira vez no conselho e esse ano, né, já tendo os processos e estudando esses processos e tal. E eu vejo um esforço muito grande do conselho de conciliar o conforto do usuário, de conciliar o interesse dos colegas, né, que a gente tem o que se pratica naquela comarca, isso também é muito levado em consideração, tenta conciliar isso tudo e fazer a resolução. Eu estou achando tudo ok, né? Mas eu acho que essa questão do tabelamento da JVD é realmente uma questão que se deve enfrentar de forma muito larga na defensoria. E por quê? Porque cada comarca se pratica uma coisa. Joga-se isso tudo na panela e aí concilia os interesses e vai. Eu ainda não tenho uma opinião formada de que é esse o caminho mesmo. Me conforta saber quando os colegas, quando eu entrei em contato com a Júlia, e ela falou, não, Márcia, é isso, a gente está conversando com o Sarmento e tal, e estamos de acordo, eu e a Joana, e está tudo bem. O interesse, o que se pratica naquela comarca, o conforto das assistidas, porque é essa luta danada mesmo, né? Pauta de audiência, e aí como é que deixa de ser, e coisa e tal. Mas eu
minha fala é no sentido de trazer a Comulher, e aí trazendo um trabalho para minha coordenadora, para esse debate também. Por quê? Porque esse levantamento do tabelamento da JVD impacta muito na nossa atuação, né? Do NUDEM e da coordenação da mulher mesmo, quando a gente vai orientar alguém. Quando a gente vai orientar alguém, a gente tem que realmente, não só aquilo, poxa, quem tabela criminal é assível, vamos nessa? Não. Com a JVD não é assim. A gente tem que ligar para o colega e falar assim, como é que vocês estão fazendo isso aí na comarca? Então, com a JVD, eu peço para trazer a Comulher para essa discussão também, para que a gente saiba realmente para onde a gente vai, qual a solução dada. A princípio, eu super estou de acordo com a minuta do Sarmento, porque as colegas estão confortáveis com isso, é a prática lá na comarca, eu não tenho nenhuma observação nisso, não. Desse caso de Saquarema, não. Mas, de forma larga, tragam a Comulher para essa discussão, porque o tabelamento da JVD é realmente uma questão dentro da defensoria, tá? Só para jogar luz sobre esse ponto, tá bom? Muito obrigado, doutora Márcia. Doutor Rômulo, eu tenho uma proposta também. Obrigado, gente. Se eu primeiro. interromper alguém, vocês me desculpem, é porque o remoto realmente é péssimo. Bom, eu acho interessante aqui, eu só tenho algumas ponderações aqui, até para justificar. Acho interessante isso, e essa fala, doutora Márcia, é importante, porque tabelamento se vem se tratando na defensoria, a meu ver, de forma absolutamente inadequada, né? Nós temos uma resolução de 2009 que tem a pretensão de fazer uma regra geral de tabelamento para todo o Estado, com todas as circunstâncias e peculiaridades de comarcas que vêm se transformando ao longo do tempo. Ao final do ano passado, o Tribunal de Justiça aprovou uma modificação profunda do seu Código, né? Nós estamos ainda aguardando a regulamentação disso, mas as expectativas é de uma transformação profunda dos órgãos jurisdicionais, sobretudo com a introdução do ACIS, que é a ferramenta de inteligência artificial que o tribunal está desenvolvendo com a Microsoft. Então, me preocupa, essa é uma modificação de atribuição que é tradicional. O tribunal modifica os seus órgãos de forma unilateral e a defensoria tem que ficar equilibrando os pratos aqui com poucas mãos, com a sua pouca estrutura para fazer frente a uma demanda cada vez crescente. Vendo os números do Verde, vê-se que ali tem uma sobrecarga muito grande da DP criminal, né? Porque só no período do ano passado, a DP criminal e de Fazenda Pública de Saquarema, segundo o Verde em dados aqui, teve 6.506 intimações. A vara de família teve 2.856 e a DP civil 1.281. Então, assim, eu tenho me debruçado sobre essa questão dos órgãos, dos superórgãos que eu chamo. São órgãos que têm um volume muito grande, que a gente vê hoje o edital, está aberto o edital de auxílio, você vê quantos colegas pedindo auxílio. Isso é um fenômeno que está se espalhando na defensoria, né, o crescimento da demanda, e isso reflete em órgãos que são gigantescos. Eu acho que essa questão do tabelamento deve ser introduzida, até eu introduzo no meu processo de hoje de Itaperuna, e mesmo havendo consenso na comarca, é preciso saber se esse tabelamento não vai onerar, esse tabelamento da vara de família não vai onerar a DP criminal, né, porque também tem uma demanda de fazenda pública aqui. Essa demanda, exceção de educação, por exemplo, doutor Sarmento, me esclareça aqui. Ó, essa de educação vai para onde? Vai para a infância e juventude? Essa aqui é a deliberação 171, que já diz isso. De Saquarema. E ela já diz isso e foi repetido, foi só isso. Tá, mas assim, me esclareça, porque o ideal é que tenha um esclarecimento dessa deliberação e seus colegas também puderem me ajudar. E essa atribuição de fazenda pública de educação é conhecida pelo juízo da infância ou pelo juízo de fazenda pública? Porque isso varia de comarca a comarca também. Tem juízos, por exemplo, toda a demanda de educação aqui de Petrópolis vai para a vara da infância e juventude.
Então, também vale. até os 18 anos, claro. Então, assim, até a demanda de creche, transferência escolar, mediação para criança com TA, então, e adolescente, tudo isso vai para a vara da infância e juventude. Então, se isso vai ficar na infância e da juventude, tá? Ok, seria interessante fazer essa recomendação. Me parece que entendeu a não minha tem como não ser da vara da infância e da juventude. Eu acho que As colegas estão aí, não estão? não teria como não ser, não? Depende. Tem juízes de fazenda pública que têm conhecido de ações de educação de criança e adolescente, né? Então, assim, essa é a minha questão. A doutora Joana está confirmando que na comarca de Saquarema é do juiz da infância. Então, tá. Então, seria interessante fazer uma modificação de redação de incluir isso por uma questão de texto. E uma outra questão de texto também, doutor Sarmento, assim, eu acho que essa expressão que se repete ao longo da deliberação, em que a defensoria funcione na comarca de Saquarema, a meu ver, é até desnecessária, né? Porque, enfim, já se presume que sejam os processos em que nós oficiamos. Doutor Rômulo, aqui na verdade, uma questão de redação. Eu apenas mantive a redação da administração. Mas eu, assim, já que nós estamos fazendo aqui no Conselho, me parece, assim, desnecessário. Mas eu também não vou criar questão com isso. E, assim, eu vou votar, eu só estou em uma preocupação realmente da sobrecarga de intimações que eu vi no Verde, da DP Criminal de Fazenda Pública, né? Pela questão do tabelamento, imagina o tabelamento de varas de família, né? Se as colegas também puderem me esclarecer isso. Então, Rômulo, antes de votar, vamos discutir. Então, não precisa votar por enquanto ainda não. Sim, justamente eu queria só esse esclarecimento, porque, assim, é uma desproporção muito grande entre órgãos. Eu tenho uma proposta aqui em relação, até antes de ouvir as outras pessoas, eu queria fazer uma proposta, não sei se posso. Por quê? Porque, pode, claro. Lógico. Não sei se eu posso te interrompendo, é isso que eu estou querendo dizer, eu estou interrompendo, doutor Rômulo. Não, por favor, interrompa. O que acontece? Eu sou de Nilópolis, titular de Nilópolis, aí efetivamente tem essa divisão como é hoje. Então, assim, eu sou de uma vara civil de Nilópolis, eu faço o tabelamento do GECRIM, e quando é tabelamento JVD, isso vai efetivamente para a vara de família. É nos termos da resolução 518. É assim que funciona. De fato, tem essa divisão. A minha observação aqui é a seguinte: a gente tem uma resolução 518 hoje em vigor. A gente pode gostar dela, não gostar dela, achar que está de acordo, que está boa, que está ruim. Mas tem ela em vigor e ela informa o Estado inteiro. A partir do momento que a gente pegar um item da resolução 518 e botar numa deliberação do Conselho Superior, fixando para Saquarema, amanhã a gente faz uma alteração na 518, muda a forma de tabelamento do Estado, porque entende lá pela Comulher, por exemplo, que esse tabelamento da JVD deveria ficar no civil, que tem mais tempo, e não na família, que tem menos tempo. Estou dando um exemplo, estou chutando, só para a gente poder contextualizar. E aí você vai ter uma situação absolutamente diversa de Saquarema em relação a todas as outras comarcas, onde isso não está fixado pelo Conselho Superior. Então, acho que nesse caso aqui, está ficando? Vocês têm fixado? Presidente. Porque, assim, o que eu entendo é o seguinte: como a gente está falando do tabelamento, aqui, porque o tabelamento, a gente está fixando o tabelamento, ao invés de a gente fixar o tabelamento, porque quando a gente fala de atuar pelo autor, atuar pela vítima, isso é o tabelar, porque a atuação precípua da defensoria é na atuação do imputado, da defesa do imputado. Então, a atuação em favor da vítima é a atuação do tabelar. Né? Mas, então, presidente, só fazer uma colocação, já de bastante tempo, o Conselho Superior, ao fixar a atribuição, em alguns casos, também acaba fixando o que seria considerado tabelamento. Então, por exemplo, quando nós mudamos a atribuição orfanológica, o tribunal mudou a competência orfanológica e colocou na vara de família, e nós fizemos uma resolução bastante ampla de várias comarcas da entrância especial do interior, nós acabamos modificando, em certa medida, o tabelamento, né? Então, aí existe, inclusive, um procedimento que tramitava, salvo engano, no âmbito da Corregedoria Geral, que foi até objeto que eu fiz um questionamento para a doutora Fátima na sabatina dela,
que era sobre uma alteração dessa resolução 518, né, promovida ali, fazendo essas atuações pontuais. Nós teríamos regras gerais, e como já é a 518, e diversas exceções. A própria comarca aqui de Petrópolis é uma exceção à regra geral, né? Tanto que tem uma distorção de tabelamentos que os colegas agora e eu estamos revendo para propor à administração. Então, assim, a priori, eu não vejo empecilho da deliberação de Saquarema, sobretudo sendo consensuada entre os titulares, seja um caso específico, um caso de exceção, entendeu? Até acho interessante nós fixarmos esse tabelamento. Minha única preocupação aí que eu coloquei era justamente nessa questão do tabelamento da desproporção dos órgãos, se isso não vai acarretar uma desproporção. Enfim, eu vejo que o órgão criminal está vago, a DPC, todos os órgãos estão aqui, pelo menos no mapa de movimentação, vagos, né? Então, assim... já escolheram, Rômulo, elas fizeram opção. Já escolheram? Fizeram a opção de escolha. Doutora Joana optou pela vara de família e doutora Júlia pela vara civil, sobrando a criminal. Vaga. Pois é. Então, assim, essa é a minha preocupação, entendeu? Porque pelo volume, talvez o Conselho tenha que, em breve, rever isso, pela desproporção. Então, o tabelamento da vara de família é feito pela vara criminal, né, pela 518. Então, assim, eu fico preocupado com a desproporção entre essas atribuições, tá? Então, assim, a menos que, pela previsão de uma atuação específica no juizado especial civil, que eu acho muito importante, tá? Essa é uma discussão que a gente tem tido, porque durante anos e anos e anos, a atuação no juizado especial civil vem sendo relegada a um segundo, terceiro plano. Em votações em que eu e o doutor Luiz Felipe, que está aí presente, ficamos vencidos várias vezes, se atribuíam, atribuíam-se atribuições aos juizados especiais cíveis completamente estranhas. E agora a gente vê um interesse específico da OAB na alocação de dativos justamente nesse nicho de atuação, né? Sobretudo no âmbito das defensorias públicas municipais. Então, a menos que tenha um crescimento dessa atuação da DP Cível na matéria do juizado especial cível, que vai gerar um desequilíbrio, né? A quantidade de intimações da DP criminal, por conta até, imagino, da fazenda pública e do tabelamento de família, compensa ali, vamos dizer, a menor distribuição criminal. Mas, assim, a princípio, o que eu vejo aqui é uma desproporção entre esses órgãos, e isso me dá uma certa preocupação. Então, assim, a menos que não se titularize, né, o ADP criminal seja um órgão que seja acumulado por ambas as defensoras, então isso vai ser colocado aqui. Hoje, no mapa de movimentação, pelo menos desse mês, eu vejo duas defensoras acumulando, né? Então, há um auxílio, né? Esse auxílio deve ser edital de auxílio, porque pela mediana aí de intimações, esse órgão da DP de Saquarema poderia, já para mim, a meu conceito pessoal, constitui um super órgão. Então, tem essa preocupação. Eu pedi aqui a palavra também para falar o seguinte: concordo com a doutora Márcia, já inclusive venho discutindo isso com a doutora Thais, a coordenadora da Comulher, porque a gente tem tido dificuldade até em dar informações sobre qual órgão vai atuar, porque cada comarca tem um... E aí, eu acho que, assim, eu particularmente acho que o Conselho precisa urgentemente começar a ter um inventário. Eu já até essa semana conversei com a Bruna. Bruna, eu quero saber as decisões anteriores no sentido do tabelamento da dívida ativa, da atribuição de dívida ativa, da atribuição orfanológica. Então, enquanto urge e a gente não consegue fazer esse inventário do Conselho Superior, principalmente para os novos aqui, né, eu nova aqui no Conselho Superior, eu tenho uma dificuldade em ter esse raciocínio lógico do que já foi decidido. Eu acho que a gente tem que deixar essa questão de tabelamento para uma análise da Comulher, porque a própria Comulher, até com a experiência do DUDEM, que vai assim, poder direcionar e que vai dar informações. Quando alguém ligar numa situação de urgência, tem que orientar para o lugar certo. Ele não pode dizer, olha, eu não sei como é que funciona na comarca.
nessa comarca aí, tenho que ligar e me informar. Eu acho que a gente tem necessidade dessa identidade maior da instituição, dessa decisão mais unificada da decisão. Esse é um ponto. Para problematizar, praticamente em todas as comarcas, o Tribunal de Justiça separou e criou a Central da Dívida Ativa, sem criar um novo órgão. Eles desvincularam das varas e criaram a Central da Dívida Ativa. A gente tem que regulamentar onde vai entrar a Central da Dívida Ativa, porque ela pode ou não estar vinculada à Fazenda Pública. Eu tenho 30 processos de pedido de desmembramento para analisar, abertos na Subinst, alguns de 2016, inclusive, e tenho vários processos para analisar justamente essa questão da atribuição da dívida ativa, porque os colegas estão dizendo, olha, se o Tribunal de Justiça separou e considerou agora o central da dívida ativa, que está caindo de vez em quando em juízos distintos, nem sempre na primeira vara, eu até fiz o print aqui no site do TJ, está na segunda vara, em Saquarema, então a gente tem que regulamentar essa questão da dívida ativa, então é uma... Não, sim, mas nem todas as comarcas são assim. Então, além de Fazenda Pública, tem que botar... O Tribunal desvinculou da Fazenda. O presidente do Tribunal. Ele desvincula e vincula outro juízo. Então tem que botar Fazenda Pública / dívida ativa. E eu concordo com... Não. Quando a gente fala da central, nós estamos falando de um outro cartório, não é? De uma outra serventia. Isso. Ok. Mas essa outra serventia não faz com que a matéria deixe de ser Fazenda Pública. Então, mas o tribunal está sim, ok, está criando uma outra serventia, mas os processos de dívida ativa continuam... Às vezes ele está vinculando a primeira vara, às vezes a segunda vara. De qualquer maneira, continuaria sendo Fazenda Pública, que é a matéria. Por exemplo, a gente pode dar de exemplo a questão da migração da atribuição orfanológica. Ela migrou para a vara de família, mas continuou sendo órfão de sucessões, a matéria continua sendo a mesma. Então, isso não alteraria a atribuição da Defensoria Pública, entendeu? Eu concordo, quando a gente fixa mas tem vários colegas que não estão concordando nos requerimentos que estão fazendo. Cada um... Não, só para concluir. Só para concluir, então, eu acho que tem 3 pontos aí importantes. Eu acho que a Thaís já está fazendo esses estudos, ela inclusive me mandou, porque eu falei assim, eu queria uma orientação. Orientação dos órgãos com atribuição, e ela bota nos órgãos com TJ especializado, com justiça... Juizado de violência doméstica adjunto, tem uma série de situações que a gente vai ter que analisar, ponto 1. Ponto 2, a questão da dívida ativa, eu ainda acho que tem que ser expresso, Fazenda Pública / dívida ativa. E ponto 3, pelo número de processos que eu estou vendo lá receber. Agora esqueci o ponto. Fui falar, não esqueci. Não, a questão do superórgão, eu concordo, porque, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar sobre a gente ter órgãos vagos que serão titularizados, mas e a gente está considerando a vontade das colegas no momento da definição da atribuição e criando órgãos que eles assim, você pensar num órgão que tem praticamente 6 vezes mais intimações que o outro órgão que está sendo da escolha, eu acho complicado, tanto que as colegas estão pedindo todo mês que seja designado um defensor, que é impossível elas acumularem. Então, aí você está criando uma atribuição e ampliando com isso de tal forma o mapa, e aí eu me sinto como ex-comove, como ex da subcorregedoria, de tal modo que você torne inviável o mapa pelas atribuições que você está fixando em consenso com os colegas que estão ampliando tanto a atribuição do órgão. Eu acho que a gente cuidado com essa isonomia, porque algum colega, em breve, irá ocupar aquele lugar. Doutor Denis. 2 breves esclarecimentos de fato, só para contribuir aqui. O primeiro, de alguma forma, já foi até feito, mas eu vou fazer de maneira mais explícita. Todo o nosso debate começou quando a gente ponderou, poxa, mas estamos entregando a atribuição para atuar em favor da vítima para a família, quando se fosse um tabelamento natural, iria para o cível. Não, né? Você até ponderou isso. Não é verdade. O tabelamento natural já seria família, tá? Então, ponto 1. Não, só para ficar claro, porque depois você até falou, mas ficou meio no meio do debate, ficou perdido. Então, já seria o tabelamento, de qualquer maneira, de família. Tem o tá? GCRIM também, Prudente. GCRIM. E outra ponderação. Se a gente deixa essa regra para a resolução do tabelamento, não é verdade que o defensor que está com as atribuições de JVD só vai atuar pelo imputado. Porque se ele não estiver atuando pelo imputado e a vítima chegar lá, ele não pode dizer não atua, a atribuição é dele.
Então, nós vamos criar um problema, porque eu via isso muito no JVD. A vítima procurava o defensor. É do JVD. Atuava pela vítima, depois não podia atuar no processo penal. Então é um problema, entendeu? Então por isso que eu acho, por mais que exista a resolução do tabelamento, a gente tem que decidir aqui, para evitar esse problema de acontecer. Eu tenho algumas observações finais. Pois não, doutor. Desculpa, só porque a Adperge não falou após o relatório. É só um esclarecimento técnico até pertinente ao que o doutor Denis estava falando. A partir do momento que a gente fixa numa deliberação que a atribuição do defensor público da JVD ela fica pelo imputado, a questão deixa de ser tabelamento. Aí passa a ser atribuição natural também. Então, não se aplica 518, porque você vai ter que definir a atribuição natural do defensor que vai ficar pela vítima. É só esse esclarecimento, que a gente não pode tratar simplesmente como tabelamento quando a gente fixa a atribuição do defensor da JVD para o imputado. Aí cai por terra o tabelamento. Você vai precisar criar uma atribuição para o defensor pela vítima. Uma atribuição natural, deixa de ser tabelamento. Eu tenho 3 pontos. Um que o doutor Denis falou é muito importante, a questão da JVD, porque dá realmente sempre conflito de se a pessoa atua pela vítima, depois não quer atuar pelo imputado, que na verdade para mim seria o natural começar pelo imputado. Mas eu tenho 3 pontos aqui rápidos. Primeiro, a gente não está fixando quem é o tabelar do GECRIM. Então, é a mesma coisa da 518. No GECRIM, quem é que faz o tabelamento do GECRIM? Quem faz o tabelamento do GECRIM é o cível, não é a família. Por que isso? Porque está na 518, que o GECRIM é o cível e a JVD é a família. Então, a regra é exatamente, entre aspas, igual, e não está escrito aqui que seria o GECRIM. Então, o mais natural para mim era não constar o item 3 do inciso 3. Ou seja, o mais natural para mim era não constar que o tabelamento será feito pela família. Na verdade, o tabelamento não. A atuação pela vítima será feita pela família. Porque isso é o que está na 518, já está lá na 518. Então, eu não gostaria isso. Eu já entendi o teu problema. Isso aí acaba dando aso a que alguém que queira até fugir da defesa do imputado, né, vamos dizer assim, atue pela vítima, ou que tenha mais vontade. Não é fugir, é que se a vítima chega lá, o cara não tem nenhuma regra que diga que ele não vai atuar. Tem colega que gosta mais de atuar pela vítima e outros que gostam mais, daí a pessoa, eu gosto mais de atuar pela vítima, então eu já atuei pela vítima, não posso atuar pelo imputado. Gera esse tipo de problema, eu entendo perfeitamente. E eu tenho um problema sério aqui, nessa fixação de atribuição, porque quando a gente olha para Saquarema é a mesma coisa que aconteceu com Comarcas 20 anos atrás, que tinha a primeira e segunda vara e depois criaram uma vara de família. Isso aí aconteceu 20 anos atrás com algumas outras comarcas que o tribunal fez. E a gente viu esse movimento que o tribunal fez primeiro isso, e depois o tribunal, depois de um tempo, trocou, por exemplo, a fazenda do crime, tirou a fazenda do crime e jogou no cível. Então, Nilópolis passou por esse movimento 20, 30 anos atrás, e aí depois, hoje, no início, o crime era com fazenda, e depois a fazenda foi trocada para as varas cíveis. Então, a vara cível de Nilópolis hoje é que tem cível com fazenda. Então, me preocupa também a gente manter a fazenda junto com o crime na nossa resolução aqui, porque você está criando, sim, uma vara criminal muito pesada e correndo o risco de ficar muito desigual com o cível. Ficar um cível não leve, não tem nada leve na defensoria hoje, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ficar um cível muito mais tranquilo e um crime muito pesado, que já tem muita audiência, ainda vai ter toda a fazenda junto. Então, me parece que se fosse para fixar isso e não seguir o TJ, porque se a gente segue o TJ, a gente deixa com que lá na frente, se o TJ faz o mesmo movimento de passar a fazenda para o cível, quem está no cível recebe aquela fazenda e vai ter que atuar. Agora, se a gente fixa isso aqui, lá na frente o TJ faz um novo movimento de pegar a fazenda, como fez em diversos municípios, diversas comarcas, e jogar a fazenda para dentro do cível, o colega que já está no cível fala, olha, não é meu, continua sendo do crime, porque está fixado na nossa resolução assim. Então, eu acho que aqui, eu acho que aqui merece um estudo que eu não fiz, realmente eu estava esperando o voto do relator, mas eu acho que merece um estudo aqui para poder pegar o que o doutor Rômulo falou, quais são os números do cível hoje, quais são os números do crime hoje, se a gente entende que a gente tem que fixar a nossa atribuição pelo mais lógico possível para a defensoria, tem que entender o que é o mais justo hoje. É essa fazenda estar no cível ou essa fazenda estar no crime, independente do tribunal? Acho que essa análise precisa ser feita. Então, eu não sei fazer essa análise aqui agora, sinceramente, mas eu acho que essa precisa ser feita, porque senão a gente corre o risco de criar
como disse o doutor Romulo, um super órgão do crime com a Fazenda, que ninguém quer acumular, porque é um órgão ruim, então as pessoas não querem acumular, e obviamente será um órgão que a gente, doutora Renata está aqui assistindo, doutora Renata Salles, doutor Rafael, era um órgão que eles já iam colocar para remoção na última remoção, e não colocaram porque se atentaram ao fato de que a gente ainda não tinha regulamentado a atribuição. Então, foi inicialmente colocado e retirado esse órgão. Então, é um órgão que naturalmente virá para remoção. O meu medo é que ele fique injusto. Então, essa é uma ponderação que eu faço, se não seria melhor a gente levantar esses números antes da gente fixar a atribuição. Senhor presidente. Vou esperar vocês falarem, mas é exatamente isso. Então, eu vou... Não há consenso. Não há consenso, exatamente. Então, eu vou pedir vista do processo, vou fazer Excelência. números, eu acho que é importante. Senhor presidente. Pois não, doutor. Eu quero acompanhar a vista também. Assim, eu sei que o presidente tem vista, mas como eu voto até antes do presidente, eu também vou pedir uma vista compartilhada nisso. Não, aqui, a vista, tá? a vista é de Vossa Excelência. Eu vou fazer meus estudos à parte, mas a vista é toda de Vossa Excelência. Não, é porque eu tenho realmente me debruçado nos últimos meses sobre essa questão desses super-órgãos, né? Porque existem órgãos na Defensoria em que nós estamos ultrapassando as 1.000 intimações mês, né? O sistema de prestação de auxílio tem sido um salva-vidas aí importante e necessário. Eu também estou me inscrevendo até, né, nesse programa para entender melhor isso, mas eu acho que a gente vai ter... Esse é o problema para o futuro nosso, até porque as questões de fazenda pública, por exemplo, elas vão partir para o juízo 100% digital, né? Foi votado no CODIGES, na alteração do CODIGES. E isso me preocupa muito, porque esse órgão que já está inflado, esses super-órgãos, eles ainda vão ficar muito piores, né? Então, assim, eu estou, com todo respeito ao grande trabalho do doutor Sarmento. O doutor Sarmento é uma figura de grande dedicação ao Conselho Superior, um secretário excepcional, mas eu vou também acompanhar a sua vista. Só queria esclarecer que não há nenhum problema, não. O colegiado é isso mesmo. E eu fico... Eu, na verdade, sou um defensor de classe especial desde 2008, 2007, 2008. Então, quer dizer, vocês conhecem a realidade dos órgãos de primeira instância muito mais do que eu. Eu fico até confortável para que a gente possa produzir a melhor solução possível, ainda que não tenha sido da minha lavra, sem problema nenhum. E eu fico feliz com isso. Obrigado, doutor Sarmento. A doutora Joana queria se manifestar rapidamente? Rapidinho. Pois não, Queria doutora. cumprimentar a todos, primeiramente. Só fazer uma questão, estou conversando aqui com a Júlia, hoje é aniversário dela também, por isso que ela não está aqui. Meus parabéns. Obrigada. A gente quando a gente falou dessa questão eu fui titular desse super órgão 2 anos. E realmente é um órgão pesado, naturalmente, tem muitas intimações, foi contemplado pelo edital de auxílio desde o início, a gente comentou isso na reunião que tivemos com o doutor Cozzolino, Paulo Cozzolino, e eu estava conversando aqui com a Júlia, a gente tinha pensado inicialmente nessa questão de migrar, sim, a fazenda pública para o cível. Só que a gente não fez porque a gente percebeu que Rio das Ostras, São Pedro, era tudo criminal e fazenda, criminal e fazenda. Exato. E aí a gente falou assim, a gente vai criar uma coisa nova na defensoria de cível e fazenda. Sim. E aí, não, mas é porque foi o que a gente via, né? A gente falou, olha, vamos partir desse pressuposto. Mas em conversa aqui com a Júlia, ela não se oporia, tá? Porque a gente queria muito que isso se resolvesse, mas eu entendo o pedido de vista, mas ela não se oporia à fazenda estar no cível, e a gente pensou nessa questão da vítima estar na família justamente pelo que foi dito pelo doutor relator. Eu faço processo de alimentos, regulamentação de convivência, guarda, e ali eu consigo atender aquela vítima. E a gente tem uma questão peculiar em Saquarema, que é o juiz, né,
do juizado de violência doméstica, ele faz questão da presença do defensor da vítima. Então, o defensor da vítima conversa com essa vítima necessariamente em todas as audiências de JVD. Então, dali, já é feito encaminhamento para ação de alimentos, ação de guarda, ação de regulamentação de convivência. Então, em Saquarema, né? Por isso que é importante Saquarema. Então, quando eu atendo essa vítima lá na salinha antes da audiência, eu já consigo traçar o perfil daquilo que ela precisa na vara de família. Então, foi por isso que a gente pediu para que essa atribuição estivesse com a Defensoria de Família. E é só fazer esse adendo que, se for pensar no consenso, né, de nós duas, a Júlia não se opõe que Fazenda esteja na vara civil, só com a ressalva também dessa questão de que a da educação seja da família também, tá bom? Já melhorou, doutor. Não, então eu voto com o relator, com um adendo feito pelas colegas agora de colocar a atribuição de fazenda pública junto ao órgão da DP Cível, né? Se vocês também quiserem fazer a retificação da SUIAN, especificar em relação, ok, também, sem problema. Mas eu não sei se o doutor Rômulo, o senhor mantém seu pedido de vista? Ou o senhor, depois da fala da colega... Eu tenho preocupações ainda, tá? Mas se for... Estou perguntando só... então, deixa a vista para Vossa Excelência, a gente consigna o voto do doutor Denis. Eu tenho preocupações até... Não vai demorar não, se a gente vai fazer isso rápido. Mas... Eu parabenizo a doutora Júlia pelo seu aniversário, gostaria de dar esse presente para ela, gosto muito dela, mas eu tenho preocupação até porque senão vai ficar oneroso demais para ela também. Então, eu só queria ter um pouco de tempo para detalhar isso e me comprometo a na próxima sessão, já colocar para votar. Tá. Então, eu peço só para constar na ata que a doutora Suian fez a proposta para constar que ficasse Fazenda Pública / dívida ativa, para a gente não perder a memória, né? Isso é bom da gente perder a memória. Fazer constar na ata que a doutora Joana se fez presente e que externou ao conselho que concordava com a proposta, ela e a doutora Júlia, que ela conversou com a doutora Júlia, concordava com a proposta de trazer a atribuição de Fazenda Pública para a vara civil, Fazenda Pública com dívida ativa para a ADP civil, e eu acho que é só em vista para o doutor Rômulo. Constar também o voto do doutor Denis, que já votou nesse sentido, passando o cível, a competência Fazenda Pública / dívida ativa para a vara civil, para a ADP civil, desculpa, mantendo os demais itens do voto do doutor Sarmento. Doutor Sarmento, o senhor mantém o seu voto ou o senhor altera o seu voto para poder passar o cível, que a gente já deixa consignado? Só tem que ver se alterando o cível eu não tenho que modificar alguma coisa. Tá, então fica o voto do doutor Denis consignado, fica a vista para o doutor Rômulo e a gente, quando ele botar em votação, a gente volta a discutir. Sem problema. Tá. Vamos para o próximo item da pauta. Obrigado, doutora Joana, pelo comparecimento. Próximo item da pauta é o 7071, a colega que se faz presente, que é da comarca de Barra Mansa, primeira vara de família de Barra Mansa, é a relatora, a doutora Sheila Soares. Bom dia. Então, é aquele que a gente tinha retirado de pauta. Quero converter em diligência para pedir que a Comove apresente os dados estatísticos atualizados. Mas, independente disso, queria abrir aquela discussão acerca porque é o caso que tem um voto no processo. Então, queria abrir a discussão acerca da vinculação ou não do relator novo ao voto do relator antigo, que não é mais conselheiro. Eu acho que a gente tem que decidir isso. Se essa discussão teve num outro momento, sob outra administração, e teve uma votação apertada. E eu gostaria de renovar essa discussão,
porque eu tenho um entendimento que o relator novo ficar vinculado ao voto do relator antigo causa uma redução do mandato atual, em contrapartida a uma prolongação do mandato do relator que não compõe mais o conselho. Essa é a questão de ordem. Doutora Sheila, deixa eu só entender a questão colocada de ordem. A proposta da senhora, vinculação, salvo engano, não existe, até porque a senhora pode dar um voto divergente, todo mundo pode dar um voto divergente, mas a proposta da senhora... Esse não era o encaminhamento anterior. A proposta da senhora é que o voto do relator anterior seja excluído, ou a proposta da senhora é que a senhora possa dar um novo relatório, um novo voto? Eu quero só entender até onde a gente quer, até onde vai a proposta. Então, se a gente vai excluir o voto do relator anterior e você vai substituir por um voto novo... Partindo do pressuposto que a qualquer momento, qualquer um, independente de ser relator ou não, pode modificar o seu voto enquanto pendente de julgamento, eu entendo que pode haver um novo voto com a saída do relator antigo. E que também não há a partir do momento que não houve o julgamento, eu entendo que tem que ser excluído o anterior, né? E renovado, inclusive, o relatório, porque eu posso vislumbrar coisas que não constam do relatório anterior. Posso fazer um esclarecimento de fato? Houve início do julgamento? Foi lançado o voto. Mas não foi julgado. Então, na minha opinião, não houve voto, na verdade. O voto é só na sessão. Havia uma minuta de voto. Não houve voto. Sim, sim, mas acontece que... Até porque se houvesse voto, na verdade, não teria um novo relator. Não teria sentido. Sim, mas anteriormente... Alguém teria pedido vista, entendeu? Para a sessão ser interrompida. Quintanilha não está aqui, né? Você lembra disso, né? Que, na verdade, o entendimento foi que ficava vinculado, não poderia ser lançado. Mas... cabia ao relator novo, único e exclusivamente, ratificar, ainda que não entendesse de forma diversa. Eu acho que votos não podem ser anulados. Por exemplo, eu dei meu voto hoje na questão de Saquarema, tá? Vamos imaginar que isso vai ser julgado depois daqui a 5 anos. O meu voto continua aqui. Eu dei meu voto em sessão. Você pode até mudar. Mas só eu posso mudar. Sim, agora, mas aí o novo... Quem entra no seu lugar não pode mudar? Não. Eu acho que não. Quem entra no meu lugar nem vota. É o que acontece no Supremo, por exemplo. Diferente da sua situação. Na sua situação, você pode mudar. Estou falando em relação ao relator. Não, na situação não houve voto, na verdade. O voto é só na sessão. Não houve julgamento, porque não se iniciou o julgamento. Questão regimental, está no regimento. Mas você estava comigo nessa sessão? Sim, estava, mas isso ficou definido no regimento. Sim. Bom, então a questão posta, na verdade, é que, para esse caso, não se aplica, porque esse voto, apesar de constar nos autos, ele não foi prolatado aqui em sessão, então ele não conta. Esse voto, na verdade, ele está excluído por si. Ele só foi um adiantamento de voto feito pelo relator, se, na verdade, é uma minuta que não veio aqui, lógico, o voto só tem em sessão. Então, nesse caso, isso não cabe, mas eu entendi, Vossa Excelência. Acho que a gente pode deixar essa discussão para o momento oportuno, quando a gente tenha um caso similar, para discutir, se Vossa Excelência não se incomoda. Não, ok. Ok? Então, esse caso foi tirado de pauta pela relatora, ela vai encaminhar para estudos. Você pediu parecer da Comove. Não, ok. Doutora Janine, você quer se manifestar nesse processo antes da gente passar para o próximo? Não? Só tenho uma dúvida também para a gente... Prefere se manifestar na próxima sessão? Vai converter... né? Não, sim. Eu só queria registrar minha dúvida também nessa questão da dívida ativa lá. Eu fiquei na dúvida como é que funcionava a central da dívida ativa lá. E aí eles dividem entre todos os defensores das varas cíveis. Primeira, né? Acho que não é dividido não, né? Eu acho que não. Hã? Acho que lá não. Tem um amigo meu que foi juiz lá. Ah, não, estou falando em relação ao TJ. Na verdade, olhando ele, a atuação principal.
Bom, dito isso, eu pergunto, mais alguma questão em relação à Barra Mansa? Não. A gente vai ter um sigiloso para julgar. Eu pergunto se vocês querem 5 minutinhos de intervalo antes do sigiloso, ou se a gente já entra no sigiloso agora. Eu estou perguntando por causa das meninas, às vezes querem uns 5 minutinhos de intervalo, ou não, se a gente já pode entrar no sigiloso. Se pudermos entrar, a gente pode pedir para esvaziar a sala, quem está aqui, para poder deixar a sala, e a gente entra no sigiloso que a gente tem na pauta. Obrigado, Janine. Bom dia.